Hoje nós continuamos com o tema Os Espíritos, parte dos Espíritos, que é a parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos, onde nós chegamos até a pergunta 86, não é? Então, nós falamos um pouquinho das características do espírito, sobre a inteligência, falamos sobre a criação do espírito, as características, e hoje continuamos o tema, e queria saber se alguém traz alguma dúvida da aula passada, porque é um tema que falei bastante a última aula, e queria saber se vocês têm alguma questão do último momento para a gente poder continuar, para que essa parte seja bem esclarecida, né? Porque são vários assuntos sobre as características, a criação, o desenvolvimento do espírito. Então, se quiserem fazer perguntas aqui no chat, eu vou continuando, vou respondendo, tá? Para a gente avançar nesse estudo hoje. Nós falamos um pouquinho na última aula sobre a nossa referência por estarmos na matéria, a referência que nós temos por estarmos aqui num corpo material, numa dimensão tridimensional, onde as nossas sensações, elas são muito voltadas ao nosso visual, aos nossos desejos mais primitivos, às necessidades do nosso organismo. Então, nós acreditamos muitas vezes que esta é a vida, vamos dizer assim, verdadeira, né? E nós falamos um pouquinho na semana passada sobre o quanto é importante entendermos que o espírito que tem a vida eterna, porque nós estamos aqui numa passagem material, num corpo material, mas que o nosso espírito que permanece, que é imortal, ele tem a sua vida no plano espiritual. Então, nós estamos aqui como espíritos numa experiência material. É muito importante a gente entender isso, para que essa aflição, esse medo da vida findar aqui na Terra, não seja algo que nos prejudique o desenvolvimento. Que a gente consiga, como espíritas, trabalhar na nossa mente, que nós estaremos aqui no corpo material o quanto for necessário para que este espírito se desenvolva. O objetivo da vida corpórea é o aprimoramento do nosso espírito, que não morre jamais. Uma vez criado, percorre estágios de evolução incessantes até a volta à morada do Pai, como dizia Jesus, né? Que um dia voltaremos à morada do Pai. E o que significa isso, voltar à morada do Pai? Não é a morte aqui terrena e a vida espiritual, mas sim, ele falava da maneira, do percurso total de evolução, dessa história linda que começou com a emanação da criação do Espírito, até a evolução ao ponto de sintonizarmos o Criador, não sermos o Criador, porque o Criador, nós nunca seremos o Criador, nós somos frutos do Criador, nós somos filhos do Criador, mas conseguir um dia, no final da jornada, uma condição de voltar à morada para ajudar o Pai neste processo de criação. Isso acontecerá. Mas para isso acontecer, nós teremos uma jornada gradual de aprimoramento, onde nós não devemos temer aquilo que nós estudamos, estágios, vibrações, porque nada na vida espiritual apresenta rompantes, mudanças drásticas. Nós levaremos a nossa vida espiritual exatamente aquilo que nós somos hoje.
Então, nós levaremos os nossos pensamentos, porque é o espírito que pensa e não o corpo, não a mente. A mente retrata o espírito, o pensamento, a vibração do pensamento. Quem pensa é o espírito. Quem guarda lembranças é o espírito. Quem desenvolve o conhecimento, o esclarecimento, a consciência espiritual e das ciências infinitas é o espírito. Então, quando nós pensamos que nós estamos aqui numa dimensão mais grosseira do que nós vivemos no espiritual, nós podemos entender que, de alguma maneira, estamos aqui presos, pesados, amarrados às circunstâncias necessárias ao nosso desenvolvimento. O grande objetivo de estar encarnado, o espírito estar encarnado, é fazer com que o nosso pensamento esteja fracionado a esta existência. Nós esquecemos o passado, não visualizamos o futuro, como muitos espíritos já conseguem realizar esta noção de passado, futuro e presente. Nós aqui não sabemos quem fomos, não sabemos como será a nossa vida espiritual. Estamos aqui, num momento de limitação de consciência. E essa limitação de consciência, ela nos ajuda a avaliar as nossas condições espirituais. Ou seja, aqui na vida terrena, eu provo a minha fé, a minha caridade. Eu encontro aqueles que eu tenho reparos e ajustes, não ajustes no sentido karmático. Vamos tirar esta ideia do peso da encarnação, mas trazer a encarnação como algo suave e necessário, onde nós estamos aqui encontrando irmãos que nós queremos ajustes, reparos, queremos nos retratar. É como alguém que fomos a uma festa, tivemos um desentendimento, e a gente tem aquela vontade de reencontrar aquela pessoa, porque ficou ali um mal-entendido, algo subliminar, que não foi bem claro, e nós queremos esse ajuste. Então vamos ver por este lado, porque as falhas nunca ocorrem de um lado só, né? Sempre elas são sintonizadas às nossas vibrações espirituais. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui, nós não temos ainda, na Terra, nós não temos aqui toda a consciência que o nosso espírito já carrega. Por isso a vida terrena é tão delicada. Por isso a vida terrena nos traz tanta ansiedade, tanto medo, tanta aflição. Porque o espírito, ele não está na sua condição plena de consciência. Ele não lembra quem ele deixou. Ele não lembra o que ele se propôs a fazer, o projeto de vida que ele trouxe. Ele não lembra os conhecimentos infinitos que ele traz de outras encarnações. Isso tudo fica aqui como uma vela, que é o espírito cheio de luz e conhecimento, como colocado, ofuscado por um copo leitoso. O nosso espírito não consegue, na matéria bruta, expandir toda a sua clareza. Então, nós precisamos entender que esta vida material, ela é um período que não separa ninguém. É como irmos estudar, fazer ali um intensivão, um estudo, em outro local, para aprimorar situações espirituais, emocionais, sentimentais, pensamento, e voltar melhor. Voltar podendo oferecer a si mesmo e ao outro algo de melhor. Então, a vida terrena, com a visão espiritual, com a visão de uma vida eterna, eterna efetivamente,
não uma vida eterna, como muitas doutrinas colocam, em que o indivíduo não sabe, é uma vida eterna, mas ele não tem noção, não fazendo uma crítica aos dogmas, mas muitas vezes não se esclarece essa continuidade, o que gera medo, o que gera pavor, às vezes, a condenação, né? E quando nós começamos a entender que o nosso espírito será responsável até por essa condição espiritual, que não há céu e inferno, a minha sintonia, eu estarei aonde eu sintonizo os meus pensamentos. Não existe algozes e paraísos. Existem condições espirituais que eu carrego e que eu encontro na vida espiritual um ambiente de acordo com o que eu sou. Então, nós estudamos isso semana passada, que o nosso espírito eterno está aqui, vamos dizer, em condições muito limitadas na vida terrena. Mas este é o objetivo. O objetivo de que o corpo material sublime essa expansão enorme que já trazemos, porque não somos espíritos novos, somos espíritos velhos, espíritos que já encarnaram muitas vezes, mas sublimado esse conhecimento, para que aqui seja, vamos dizer assim, um local de avaliação do que nós podemos fazer com tudo aquilo que nós trazemos, mas onde a consciência é o nosso despertar espiritual na vida material. Eu faço alguma coisa, eu falo, eu não devia fazer isso, não deveria ser assim, eu deveria tentar desta maneira. É o espírito esclarecido, nos mostrando os limites e as atuações na vida terrena. Então, a consciência é o nosso grande... Não a consciência que pesa, a gente tem que tirar esse peso, essa carga que nós carregamos. A consciência é um auxiliador, é o nosso juiz interno, que nos ajuda, que nos mostra, que nos suaviza. Então, por que temer o espírito, a vida espiritual, se eu só estarei junto àqueles, ou só estarei no ambiente que eu realmente sou na vida espiritual? Por que também estamos encarnados? Porque a diversidade de evolução, a diversidade de condições de esclarecimento espiritual exercitará a minha caridade. Momento em que eu aceito os meus irmãos como eles são, sou humilde ao ponto de aceitar a orientação dos espíritos mais esclarecidos e estendo as mãos aos mais ignorantes, não ignorantes na condição acadêmica, ignorantes na condição de esclarecimento espiritual, porque suas condutas são muito primitivas, muito materializadas, eu estou realmente evoluindo. Porque no espiritual, nós estaremos sintonizados aos afins. E é aqui na Terra que as diferenças aparecem, que os espíritos se mostram aqui com seus instintos, na diversidade de consciência espiritual. E é uma prova para cada um de nós delicada, viver na diversidade de condições de evolução moral que nós encontramos ao nosso redor. Onde nós somos também a pedra no sapato de muitos. Então, quando a gente fala, a gente pensa, a gente tem que aceitar os sofredores que estão na Terra. Não, nós também somos este irmão pouco esclarecido. Há tantos irmãos acima de nós. E se não somos hoje, já fomos. Então, a condição de evolução é uma referência individual. Na minha condição de evolução, existem espíritos muito acima. Então,
A condição de escala evolutiva depende do meu referencial de consciência espiritual. E o Pai permite que estejamos aqui todos misturados. Espíritos afins, espíritos diversos, espíritos com estágios de condições de evolução diferentes, de uma maneira múltipla, e nós temos que seguir o nosso caminho, continuar o nosso projeto, independente das provas que o alto nos coloca diariamente. Então, por que tantos espíritos querem encarnar numa condição como a nossa, numa consciência limitada e um espírito materializado nesse momento? Porque aqui nós evoluímos mais rápido. Porque é na matéria que nós desenvolvemos o nosso espírito nas condições. É como dizer, quanto mais a gente pode treinar aquele esforço de paciência, dedicação, estudo, é onde nós nos desenvolvemos. Nós vamos falar muito sobre isso quando a gente estudar os motivos da reencarnação, mas eu estou falando isso hoje por quê? Porque quando nós falamos de espírito, nós achamos que é algo longe, que é um universo paralelo. Somos nós. Nós somos espíritos numa condição material, numa experiência material. Então, continuando as perguntas sobre os espíritos, nós vamos voltar aqui para falamos um pouquinho de novo, mundo normal, primitivo. Então, qual que é o nosso verdadeiro mundo? É o mundo espiritual. Certo? Outro tópico que vai à pergunta 88, que fala sobre a forma e ubiquidade dos espíritos. Isso aqui é super importante a gente entender. Na pergunta 88 diz o seguinte: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Nós falamos sobre isso, né? Que nós aqui, nós vemos um espírito envolto a um perispírito, envolto a uma matéria corpórea material. O plano espiritual visualiza o espírito, o plano espiritual alto, os mentores, os guias, os espíritos de dimensões altas, eles visualizam a parte perispiritual e a parte espiritual também, como uma chama sagrada. Mas nós, como nós visualizamos? Nós não visualizamos essa chama, nós visualizamos a parte perispiritual. Então, ele diz aqui, esta forma, este espírito tem uma cor e uma forma. Então, isso é muito importante a gente entender, especialmente quem está chegando para fazer esse curso e não tem muito conhecimento da doutrina. O espírito, ele é luz, ele é conhecimento, ele é força e é saber. O perispírito, que é este envoltório que liga o espírito ao corpo, que vai seguir a parte espiritual na vida do plano espiritual, este espírito, esse perispírito que carrega esse espírito, ele tem a forma corpórea de acordo com o seu planeta. Porque nós desencarnamos, nós vamos nos visualizar ligados às condições deste planeta. Certo? Mas é o pensamento que dará forma a este espírito. E a cor de um irmão na vida espiritual depende da sua evolução. Então, quanto mais aberta a chama, ou seja, quanto mais eu lapidei o meu espírito, quanto mais está lapidado o meu saber, a minha consciência, mais etéreo é este manto perispiritual. Então, a luz espiritual, que é a luz sagrada, a chama sagrada, ela vai muito forte. Então, são espíritos da cor clara, da cor azulada, da cor lilás, da cor esverdeada. O mestre apresentava um perispírito dourado.
Então, o que que a gente entende? Que essa cor espiritual, ela vai desde o negro, desde do vinho, do vermelho, até o prateado e dourado, na nossa referência terrena. Porque existem outras condições de vibração que nós ainda não conseguimos ver. O que que nós conseguimos ver aqui na Terra, na nossa condição espiritual? Uma condição que vai desde o mais escuro, opaco e fosco, dos irmãozinhos que ainda não encontraram essa centelha sagrada dentro de si e que merecem de nós todo amor e carinho e respeito e auxílio, até os irmãos que já passaram por estes períodos de desenvolvimento e se encontram numa vibração onde a chama sagrada é muito forte. Ela passa como um véu transparente e faz com que aquela luz se expanda. Então a cor do espírito, ela vai se modificar de acordo com as nossas condições de consciência espiritual e de desenvolvimento, tá bom? Espíritos, aí ele pergunta, essa chama, centelha tem uma cor? É isso que eu estava falando, né? Então essa cor vai variar. Ah, mas tem uma cor, isso também é importante a gente entender. Existe a cor permanente do espírito. Por exemplo, eu tenho uma cor permanente da minha evolução. Eu atingi uma determinada condição de vibração espiritual que me caracteriza uma certa cor. No dia a dia, nós passamos o quê? Nervoso, tristeza, raiva. Há uma alteração da nossa cor pelas condições momentâneas da existência do espírito e na Terra também. E o perispírito manifesta essas cores. Então, não é porque às vezes a pessoa está com uma vibração mais densa ou uma cor mais opaca que ela não apresente uma condição espiritual mais evoluída, mas naquele momento ela encontra-se num processo de interferência espiritual, de doença, de pensamentos depressivos, e a cor perispiritual se modifica. Aí vocês vão falar, Marina, então como a gente vai saber? Os guias, os mentores, conseguem discriminar a nossa cor e a cor momentânea. Os guias orientam os médiuns nos tratamentos espirituais das casas espíritas a mostrar para os médiuns qual a situação espiritual daquele irmão para direcionar um tratamento espiritual. Mas não cabe a nós estarmos aí olhando para as auras, né, aqui encarnadas, ou para os espíritos nessa condição de visualizar a cor de alguém. Não cabe a um espírito ficar visualizando a cor ou tentar ver a cor. Não cabe a nós aqui encarnados. Isso cabe ao plano espiritual para nos ajudar, certo? E para nos envolver em nossas necessidades. Existem muitos médiums que enxergam, muito sensitivos, muitos videntes que conseguem visualizar? Sim, sim, conseguem. Então depende muito das condições de esclarecimento espiritual, as condições de trabalho espiritual do médium, ou de pessoas que às vezes não são espíritas, mas visualizam, tá certo? Então a gente tem aí uma cor da minha condição espiritual e uma cor que se altera de acordo com as frequências de pensamento aqui encarnados, tá bom? Então isso é importante a gente entender. Ah, então ele é laranja, então ele é sempre laranja? Não, ele pode modificar a sua cor, pode de acordo com as suas condições de pensamento. Nós vamos estudar também que cada chakra tem uma cor, está relacionado à saúde, tudo isso nós vamos estudar. Mas, a grosso modo, hoje, que a gente está falando só do espírito, que nós não estamos falando dos chakras, nem da parte perispiritual, o espírito, ele tem um arco-íris de cores que, para nós, na nossa condição espiritual, vai do negro até o dourado prateado. Sendo que em outros mundos, em mundos mais evoluídos, essas cores também vão se modificar, tá certo? Ou seja, existem cores que nós ainda não conhecemos na Terra. Existem vibrações
que formam cores que nós não conseguimos ainda visualizar, certo? Aí ele fala também, o Kardec e seus auxiliares perguntam aos espíritos: o pensamento, desculpa, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como o pensamento. Agora, vamos esclarecer aqui mais uma parte. Os espíritos que têm condição para isto, eles pensam em determinado local e se deslocam. Depende das condições de evolução do espírito, esta capacidade. Então, quanto mais desenvolvido o espírito, mais condições de fazer um deslocamento direcionado ao lugar que ele quiser, até inclusive extraplanetário. Aos espíritos numa condição como a nossa, terrena, mundo ainda saindo da expiação, saindo das provas, indo para o mundo regenerativo. Qual a nossa condição? Pensamento que nos leva, sim, mas muitos irmãos ainda apresentam uma dificuldade para o deslocamento, necessitando caminhar, necessitando se transportar através, aqui na Terra, de veículos e no mundo espiritual também, como nós vamos estudar, que na pátria espiritual, nem todos os irmãos conseguem se deslocar pelo pensamento. Então, eles necessitam de meios de locomoção, que assim como a Terra, deslocam os irmãos para os locais em que eles gostariam de estar ou poderão estar. Todos os espíritos podem ir para todos os lugares? Não. Depende também da sua condição evolutiva. Quanto mais evoluído, maior a abrangência e a rapidez do deslocamento, tá bom? Isso a gente vai entender mais para frente, que nós vamos voltar a falar nesse assunto. O pensamento, pergunta 89, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Aí ele responde, quando o pensamento está em algum lugar, a alma está também, uma vez que a alma que pensa, o pensamento é um atributo da alma. Então é como ele diz aqui, quem pensa é o espírito, a alma é o espírito encarnado, então a gente pode entender que aqui nós podemos nos deslocar, o espírito pode se deslocar, mas uma outra referência a essa pergunta é que nós estamos onde o nosso pensamento está. Quem somos? Somos o nosso pensamento. Então, eu posso estar fazendo aqui uma analogia. Nós podemos estar num local de muita dificuldade, um local de muita problemática, mas se o nosso pensamento está elevado, nós não estamos ali. Quando nós fazemos uma reflexão, quando nós fazemos uma meditação, uma viagem astral, entre aspas, em que nós levamos o nosso pensamento, nós levamos o nosso espírito a um outro local, nós podemos visualizar claramente um outro local, né? Podemos sentir sensorialmente toda a situação de um outro lugar. O nosso pensamento nos leva. Nós podemos estar encarnados ou desencarnados. Então, o que move o espírito? O seu pensamento, tá? Tanto para se deslocar, como para viver. Nós podemos viver num mundo tão difícil como nós vivemos, mas podemos estar com o pensamento, vamos dizer assim, no paraíso, né? Pensando na luz, pensando na bondade, pensando no auxílio fraterno, pensando na força de Deus, pensando, não no fanatismo, vivendo a vida terrena, mas com pensamentos elevados. E aí nossa vida estará lá, o nosso espírito estará nesta frequência. Como o contrário, eu posso estar bem aqui na minha casa, com meu filho, com saúde, mas os pensamentos podem ser tão densos, tão primitivos, que me derrubam e me colocam num mundo de sofrimento, tá bom? Então, o local não determina aqui na Terra a nossa condição espiritual. Continuando, pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar aonde quer ir? Depende também
da condição espiritual. Então, olha a resposta dos espíritos. Ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se quiser, se dar conta da distância que percorre, mas essa distância pode também não ser sentida e até completamente despercebida. Isso depende da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. O que significa natureza mais ou menos depurada? Evolução. Se ele tem uma evolução grande, o espírito pode não só se deslocar, visualizando o deslocamento, até ajudando outros irmãos a se deslocarem. É muito comum os guias nos ensinarem a nos deslocar enquanto dormimos, enquanto estamos desprendidos da matéria, quando desencarnamos. Os espíritos mais desenvolvidos ensinam os irmãos a se deslocar. E este deslocamento pode ser consciente ou não, pode ser rápido ou não, como eu falei, de acordo com a condição espiritual. Nem todos conseguem se deslocar, nem todos conseguem visualizar o percurso, nem todos conseguem se deslocar com rapidez. E ainda, com muita tristeza digo, muitos espíritos não conseguem nem mesmo sair do local onde estão, tá bom? Estão amarrados ali, não amarrados no sentido real, no sentido figurado, amarrados a uma condição estática em locais de sofrimento. Então, depende muito da condição evolutiva esse deslocamento, tá bom? Os espíritos, aqui eu falei já, né? Então vamos virar a página aqui, eu vou para 91. A matéria oferece obstáculo aos espíritos? Não, eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. O espírito, ele sobrepõe a matéria, né? Isso em condições de um pensamento já em desenvolvimento. Também aqui não é totalmente esclarecido nesta pergunta, as perguntas são rápidas dos espíritos, mas com todos os estudos sucessivos nós entendemos também que a matéria, ela passa a ser um obstáculo de acordo com o desenvolvimento do espírito, né? O espírito, se ele se sente materializado, ele não consegue passar de uma parede para outra, de um lado para outro. Ele tem que ir pela porta. Mas os espíritos, com uma consciência mais depurada, eles já dominam os 4 elementos: o ar, o fogo, a terra e o fogo, o ar, a terra e os minerais. Ele já consegue sobrepor a força em pensamento destes elementos. Se ele é um espírito mais primitivo, ele não vai conseguir dominar, vamos dizer assim, os elementos, tá bom? Então, tudo isso vai sendo, vamos dizer assim, desenvolvido no espírito com o tempo. Agora, ele se refere aqui a um espírito já numa condição espiritual onde ele nada é obstáculo, porque o espírito depurado não tem obstáculos. Ele pode passar por uma fogueira, ele pode passar por uma parede, ele pode voar, ele pode entrar pela terra, porque ele já dominou o seu pensamento, já domina a matéria, já domina os elementos. Nós conseguimos? Eu creio que eu não consiga. Se eu desencarnar hoje, eu vou ter que passar pela porta, eu vou ter que abrir a porta, eu vou ter que pegar o ônibus, porque eu não vou conseguir. Mas existem muitos espíritos que já dominam os elementos, tá bom? Então é aqui que ele se refere a esses espíritos que já dominam a matéria, não é impedimento para o pensamento do espírito. Onde ele mentaliza, ele passa. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, isso é importantíssimo a gente entender. Ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou estar em vários pontos ao mesmo tempo? Vamos imaginar um sol, né? Vamos imaginar um sol. O espírito não se divide, ele nunca se divide. Jesus tinha uma força de pensamento que ele poderia, na sua expansão energética, na sua força espiritual, Jesus poderia estar em qualquer lugar que ele quisesse,
ao mesmo tempo, em vários lugares ao mesmo tempo. Como assim? A sua expansão espiritual era tão grande que ele poderia perceber diferentes ambientes estando onde ele estava. Como os nossos guias. Eles não, a gente fala assim, eu tenho um mentor, eu tenho um anjo de guarda. Ele não fica ao nosso lado, ali, o dia inteiro. Ele tem várias coisas para fazer. Ele estuda, ele trabalha, ele tem a família espiritual dele, ele se desenvolve, ele tem projetos. Uma das finalidades de vida dele, de desenvolvimento, é cuidar de mim. Como ele faz isso? Estando ao meu lado o tempo inteiro? Não. Ele está em suas atividades. Mas ele percebe a minha condição espiritual e dirige sua atenção nos momentos necessários. Como um sol que se expande e envolve a tudo e a todos, sem estar aqui. O sol não está aqui, nós recebemos o quê? Os raios desta força. Então, vamos imaginar que o espírito nunca vai se dividir. Ele pode perceber diferentes situações e ambientes pela sua condição evolutiva. Existem muitos... a igreja fala de muitos cristãos, no caso cristãos porque era igreja, que apresentavam dupla presença. Eles se manifestavam em dois lugares ao mesmo tempo. E nós sabemos que isso aconteceu muito, inclusive, com os apóstolos. O que acontecia? Dividia o espírito? Jamais. Jamais. O que acontecia? O espírito adormecido ou em meditação profunda, deslocava a parte espiritual a outro ambiente e se materializava. Então, aí nós temos duas situações. A expansão do espírito, que percebe vários lugares, ao espírito evoluído. Então, o guia está lá, ele está fazendo várias coisas, uma das coisas é perceber o que está acontecendo comigo. Quando eu estou para ser atropelada, ele dirige a atenção para mim e me orienta, tá certo? O resto do tempo ele está fazendo outras coisas. Os irmãos que apareciam em dois lugares ao mesmo tempo, eles conseguiam deslocar o seu espírito e se materializar. E nós vamos estudar a materialização. Como esses espíritos conseguiam mentalmente alterar a sua força vibracional e se manifestar materialmente em outro lugar. Tá? Então, é a bicorporiedade, como nós chamamos no kardecismo, ou a uniquidade, ubiquidade na condição espiritual. Deu para vocês entenderem isso? Querem fazer pergunta? Porque é um tema delicado aí para a gente entender. Tem duas perguntas aqui que eu já vou responder. Tem uma pergunta da Jane. Janinha, já vou responder para você, querida. Deixa eu só aqui continuar essa parte, já vou responder para você. Continuando, então, vocês entenderam, né? Pensamentos abrange vários lugares e o outro se materializa em deslocamento. Nós vamos estudar deslocamento, mas só para vocês entenderem. O espírito nunca se divide. Não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que se irradia para diferentes lados. E é por isso que parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vedes, o Sol é apenas um, e, entretanto, irradia-se em todos os sentidos e leva seus raios para muito longe. Apesar disso, não se divide. Né? As aparições de Jesus mesmo, quando Jesus aparecia aos apóstolos, ele se materializava na sua condição espiritual. Ele não estava em matéria, ele estava materializado. Nós vamos estudar isso. Então, a bicorporiedade é um tipo de deslocamento. E aqui, quando ele fala nesta ubiquidade, é no sentido de poder sentir, absorver dois lugares ao mesmo tempo. Tá bom? É como uma professora, eu vejo lá na escola, né, as crianças correndo. O professor está ali, está vendo 30 crianças. As crianças não conseguem entender o grupo inteiro em 30, mas a gente lá consegue ver as 30 crianças, e quando uma vai cair, a gente corre. Quer dizer, a mesma coisa para os guias, para os espíritos que conseguem ter essa condição de expansão espiritual. Tá bom?
Aí ele repergunta, Kardec, todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Longe disso, é aquilo que a gente está falando, né? Isso depende do grau de pureza de cada um, tá bom? Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender seu pensamento para muitos lugares, sem com isso se dividir. É apenas nesse sentido que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos, como uma centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda, como um homem que no mesmo lugar que sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e movimentos para diferentes pontos, tá bom? Então aqui depende da condição. Eu não vou conseguir perceber dois ambientes ao mesmo tempo. Eu vou estar aqui com o meu pensamento aqui. Se eu tivesse uma condição espiritual muito mais depurada, eu poderia estar aqui absorvendo uma situação, né? Tendo ali uma percepção espiritual, não é sensorial, é espiritual, de outro lugar. Tá bom? Eu vou então parar, porque a gente está fazendo devagarinho para não correr essa parte do espírito, porque ela é importantíssima. E como já são quase 10 para as 9, eu vou deixar perispírito para a próxima semana. Apesar de eu misturar os assuntos, já estou falando tudo de perispírito já antes da hora, né? Então vamos lá, Janinha, Marina, quando pensamos numa pessoa que está com uma energia ruim, entramos na mesma sintonia de pensar nela. Para eu entrar na sintonia baixa de um semelhante, de um irmão, eu preciso também baixar a minha frequência, Jane. Por isso que nós temos que sempre estar vigilantes. Porque na condição espiritual que nós estamos aqui na Terra, nós recebemos o tempo todo um universo aqui de pensamentos de tristeza, de mágoa, de ira, de raiva, de medo. Então, nós, às vezes, por não estar sempre com a frequência, né, assim, toda hora a gente também tem um problema, cai um pouco a frequência. Quando cai a nossa frequência, nós percebemos, às vezes, essas energias. Mas se nós estamos com o pensamento sempre ali em dia, em oração, em vigilância, nós não pegamos, Jane, nós não entramos, nós não sintonizamos. Mas se nós deixamos o nosso pensamento baixar a frequência, não tiver ali vigilante, a gente entra nessa energia. Não é que a gente pega, a gente sintoniza. Às vezes a gente fala, eu peguei. Nós não pegamos, nós sintonizamos, né? Eu peguei carga. Não existe isso, eu peguei uma carga. Nós não pegamos carga, nós sintonizamos. Nós não somos, vamos dizer assim, sem responsabilidade na coisa, né? De alguma maneira, nós baixamos a nossa frequência e nós sintonizamos. A frequência, o pensamento ruim, entrou no nosso, então nós sintonizamos. Tá bom, querida? Por isso que a gente tem que ficar em vigilância. Mas é comum na Terra acontecer isso? Muito comum, porque aqui a frequência ainda é densa e nós ainda somos espíritos de um planeta de expiação e prova, partindo para a regeneração, né? Então nós não estamos aqui com a auréola na cabeça ainda, né, Janinha? Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Muita oração, muita vigilância,